Oi, gente, professora Thaís, professora da disciplina de Física, e na aula de hoje nós vamos estar corrigindo os exercícios sobre o capítulo Indução Eletromagnética na página 331 da apostila de vocês. A professora já colocou aqui a resposta da questão 1 e da questão 2 do praticando, porém a gente vai fazer a leitura do enunciado e, consequentemente, a leitura e explicação da resposta, tá bom? Questão 1. De que maneiras pode-se induzir corrente em um circuito? A gente consegue induzir corrente no circuito se, por exemplo, eu tenho aqui um circuito, certo, fechado, que é uma das condições para que eu consiga induzir corrente elétrica nesse circuito. E aqui eu tenho um ímã, e aí eu aproximo ou eu afasto, tá? Precisa haver a aproximação ou o afastamento do ímã nesse circuito fechado, para que eu possa estar induzindo corrente elétrica neste circuito, tá? Então, a resposta aqui, primeira situação, a gente consegue induzir corrente num circuito movimentando um ímã na vizinhança de uma espira. A gente consegue vizinhança de uma espira, circuito fechado, tá? E o ímã, então, movimentando o ímã na vizinhança desta espira, a gente consegue induzir corrente elétrica, tá? Ou aplicando-se uma corrente variável a uma segunda espira, próxima da primeira. Vamos supor que eu tenho essa espira aqui, tá? E vamos supor que eu tenho uma outra espira próxima, ok? O que vai acontecer? Se eu aproximar o ímã dessa outra segunda espira, vamos dizer que esse marca-texto aqui, o que vai acontecer? Eu vou induzir corrente elétrica nessa espira que é a caneta. E se essa outra primeira espira estiver próxima, automaticamente também vai induzir corrente elétrica nessa primeira espira, tá bom? É isso que está dizendo essas respostas aqui da questão 1 do praticando. Questão 2. Um ímã em forma de haste encontra-se apoiado por seu polo sul. Uma pessoa aproxima um anel condutor da extremidade livre, polo norte. Olhando de cima, a corrente no anel circula no sentido horário ou anti-horário? Então, ó, eu coloquei a resposta aqui, tá? O campo magnético do ímã, através do anel, é dirigido para cima, tá? Então, ele é dirigido para cima. Se a gente desenhar certinho um ímã numa haste, o polo norte e o polo sul, conforme está explicando o enunciado, a gente tem esse campo magnético do ímã através do anel, que é dirigido para cima, tá? A corrente induzida produz aí um campo magnético, porém, é um campo magnético contrário. Então, para isso, a corrente tem que circular no sentido horário, tá? Bom, vou deixar uns segundinhos aqui para vocês printarem a tela, tá? Vou controlando aqui o horário. Nós temos mais 3 exercícios para estar corrigindo, tá? Bom, então vamos lá. Vou apagar exercício 3. Vamos fazer. Então, praticando, página 331, exercício 3. Vocês viram, gente, a minha toalha rosa? Em homenagem ao Outubro Rosa. Bom, então vamos lá. Exercício 3. A professora vai fazer a leitura, vou separar as informações e aí a gente vai fazer o cálculo, tá? Questão 3. Um condutor de 1 metro de comprimento. Em física, eu sei que quando nós estamos falando de comprimento, nós representamos pela letra L. Pode ser o L maiúsculo ou o L minúsculo, tá? Então, nós temos aí que é 1 metro o comprimento desse condutor. E ele desloca-se perpendicularmente às linhas de campo magnético. Ou seja, eu tenho as linhas do campo magnético
e esse condutor se desloca perpendicularmente, ou seja, forma um ângulo aqui de 90 graus. Aqui é meu campo magnético e aqui é o meu condutor. Com intensidade, ou seja, a intensidade, gente, do campo magnético, que tá falando aí que é 2 Tesla, ok? Com velocidade, nós também temos mais uma informação, que a velocidade é igual a 10 metros por segundo. Primeira coisa, vamos olhar todas as unidades de medida. Comprimento metro, velocidade metros por segundo, campo magnético Tesla. Tá perguntando, determine a tensão induzida nos extremos do condutor. Então, se eu for analisar todas as informações que eu tenho, a fórmula que eu vou utilizar é uma espira em movimento no interior de um campo magnético. Por quê? Porque a fórmula é essa daqui, ó. Tensão ou força eletromotriz ou diferença de potencial, representado pela letra E. Igual campo magnético multiplicado pelo comprimento multiplicado pela velocidade. Só isso, professora, só isso. Por quê? Tem o campo, tem o comprimento e tem a velocidade. Substituo esses valores na fórmula, multiplico, enfim, encontrei aqui o que está pedindo no meu exercício, a tensão induzida, tá? Campo magnético 2, comprimento do condutor 1, velocidade 10. 2 vezes 1, 2 vezes 10, a tensão é igual a 20 volts. Bom, então, exercício 3, resolvido e explicado, tá? Um tempinho aí para vocês copiarem ou então printarem a tela, ok? E a gente vai iniciar o exercício 4. Então, vou apagar. Exercício 4 a gente vai fazer agora. Gente, vocês precisam entregar a foto desses exercícios na apostila. Quem não tem apostila, copie no caderno e me envia, tá? Exercício 4. Antes de colocar as alternativas que a gente vai ter que responder, né? As letras A, B e C. Vamos separar primeiro as informações que a gente tem, tá bom? A potência nominal máxima de um transformador é 1.500 watts. Então, a gente tem a potência nominal máxima, que é igual a 1.500 watts. Sabendo-se que a tensão originada no secundário... Tensão originada no secundário. Gente, na bobina secundária, a gente falou sobre transformadores, tá bom? E quando a gente fala sobre transformadores, a gente tem duas bobinas. A bobina 1 e a bobina 2. A professora até desenhou assim na lousa a bobina 1, a bobina 2, tá? Falando que aqui nós temos uma corrente e temos uma tensão, tá? Que essa bobina 1 sempre vai ser a bobina primária e a bobina 2 a secundária. A professora fez essa explicação na aula passada, certo? Na parte aí sobre transformadores. Então, se tá falando o quê? Sabendo-se que a tensão originada no secundário, ou seja, tensão originada no secundário é na bobina 2, tá? Na apostila de vocês, na página 330 e 331, tem aí a explicação novamente sobre primário e secundário, tá? Para quem não lembra e para quem não assistiu a aula. Então, a tensão originada no secundário é de 50 volts. E que o número de espiras é a letra N, no primário e no secundário, então a gente tem o número de espiras, tanto no primário quanto no secundário, ou seja,
Número de espiras na bobina 1, número de espiras na bobina 2, tá? Respectivamente são 400 voltas e 100 voltas, tá? Isso daqui são as voltas do fio, tá bom, gente? As voltas do fio na bobina 1, as voltas do fio na bobina 2. Letra A. Perguntinha agora. A intensidade da corrente elétrica induzida no secundário quando o transformador está funcionando em condições de potência máxima. Então, tá perguntando a corrente induzida na bobina 2, no secundário. A gente vai utilizar a fórmula do π, gente. π. Só que para a bobina 2, certo? Então, a gente tem a potência máxima. Se a gente tem a potência máxima, gente, essa potência ela serve tanto para a bobina 1 quanto para a bobina 2. A potência é a mesma, tá? Para a bobina 1 e para a bobina 2, porque é a potência máxima do circuito do transformador. Então, a pergunta na letra A é qual a intensidade na bobina secundária. Tensão nós temos e a potência a gente tem. Vamos substituir o que nós temos ali na fórmula. Potência 1500 igual corrente na bobina 2, bobina secundária, vezes a tensão, que é 50. Então, vai ficar corrente na bobina secundária, 1500 dividido por 50. Igual a 30, né, gente? 15 dividido por 5, 3, mais um zero, 30 ampere. Unidade de medida, não esqueçam. Tranquilinho, né? Bom, letrinha B, o que tá perguntando? A tensão no primário. A gente tem a tensão no secundário. Lembrando aí da formulinha. Tensão no primário dividido pela tensão no secundário igual número de voltas no primário dividido pelo número de voltas no secundário. Essa fórmula tá na página 331, a última fórmula em cima do subtítulo praticando dos exercícios, tá? Então, eu vou encontrar a tensão na bobina 1, ou seja, a tensão na bobina primária, tá? Então, vamos lá. Tensão na bobina 1 dividido. Tensão na bobina 2, 50. Igual número de voltas na bobina 1, 400, dividido pelo número de voltas na bobina 2. Tá aqui, todos os números bonitinhos aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Corta, 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 corta. Vamos facilitar o cálculo, tá? Multiplico em cruz, multiplico em cruz. 1 vezes qualquer coisa, né? 1 vezes tensão, tensão. Tá aqui. Igual 4 vezes 50, 5 vezes 4, 20. Acrescento um zero, certo? Volts. Tensão é dada em volts. Beleza, gente? Tranquilo aqui? Bom, e agora letra C. Vou dar um tempinho aí pra vocês printarem a tela. 2 segundinhos, tá? Pra gente fazer o exercício 4, a letra C. A e B estão aqui. Vou apagar pra fazer a C, tá? Então, ó, vou apagar letra A. Antes de a gente falar sobre a letra C, a professora acabou de falar que a potência máxima nominal, né, ou a potência nominal máxima, tanto na bobina 1 quanto na bobina 2 é a mesma, tá bom? Tanto na 1 quanto na 2 é a mesma, ok? Ou seja, a potência na bobina 1 é igual à potência na bobina 2. Porém, a pergunta da letra C está perguntando qual a intensidade da corrente elétrica no primário, ou seja, na bobina 1, tá? Eu vou utilizar a mesma fórmula da letra A. π, a mesma fórmula, só que tudo referente à bobina 1, tá? A potência nominal máxima é essa daqui, 1500. Tanto potência na bobina 1, primária, quanto potência na bobina 2, que é a secundária, que é a letra A, é 1500 watts, tá?
igual a corrente na bobina 1, que eu não sei qual é, multiplicado pela tensão na bobina primária, ou bobina 1. A gente descobriu na letra B, ó, 200 volts. Então, substitui aqui. Corrente na bobina primária é igual a 1.500 dividido por 200. Corto. 15 dividido por 2 igual a 7,5 amperes. Ok? Letra B, vocês já printaram, né? Vou apagar, tá bom? Então, tá aqui, letra C. Printa a tela, gente, pra gente ir para o último exercício, exercício 5. Vou apagar, tá? Exercício 5 e último exercício do praticando. Lembrando novamente, vocês precisam copiar na apostila, quem não tem a apostila no caderno, tirar foto e me enviar, tá? Pode ser pelo chat, pode ser pelas tarefas, o importante é me enviar para vocês terem nota, já começar a ter a nota de apostila deste quarto e último bimestre, tá bom? Então vamos lá, ó, lê o enunciado do exercício 5, tá? Um dispositivo é construído de tal maneira que um condutor retilíneo se move com velocidade de 0,4 metros por segundo. Opa, primeira informação, velocidade é igual a 0,4 metros por segundo. Sem atrito, sobre dois condutores fixos, retilíneo e paralelo, separados pela distância de 20 centímetros. Distância e comprimento é a mesma coisa em física. Então, a distância entre esses dois condutores, o fixo e o móvel, tá? É de 20 centímetros. 20 centímetros. Vou separar todas as informações, depois eu vejo sobre as unidades de medida, beleza? Esse dispositivo, ele está imerso perpendicularmente em um campo magnético uniforme de intensidade. Campo magnético tem intensidade de 2 Tesla. Antes da gente começar a ver a letra A e B desse exercício, vamos continuar. Embaixo da imagem aqui, dessa figura, tem a continuação do exercício, tá? Sabendo que o condutor móvel tem resistência elétrica igual 0,5 ohm e que os condutores fixos têm resistências elétricas desprezíveis. Determine, letra A. Então vamos lá, letra A. Só que antes da gente saber o que está pedindo na letra A, as unidades de medida. Velocidade está no sistema internacional, beleza? Comprimento não está em centímetro, preciso transformar em metro, divido por 100. Para dividir por 100, 20 dividido por 100, 0,2 metros. Intensidade do campo magnético já está em Tesla, resistência em ohm. Vou fazer a letra A aqui embaixo, tá? Depois a letra B aqui do ladinho. Letra A, o que está pedindo? O módulo da DDP induzida nos terminais do condutor móvel. Gente, vamos lá. Esse exercício, essa letra A do exercício 5, se a gente for analisar, são as mesmas informações do exercício 3, né? Nós temos campo magnético, nós temos comprimento ou distância entre os condutores e nós temos velocidade. E tá perguntando, na verdade, a DDP induzida. A professora falou que no exercício 3, estava falando lá na última linha, determine a tensão induzida. Gente, tensão induzida, DDP induzida, força eletromotriz induzida, é tudo a mesma coisa, tá? Então, a fórmula vai ser essa daqui que a gente acabou de usar no exercício 3. A DDP vai ser igual ao campo multiplicado pelo comprimento ou pela distância entre os condutores
multiplicado pela velocidade, 0,4. Só multiplicar, tá? 2 vezes 0,2 vezes 0,4. Isso daqui vai dar 0,16, certo? 0,8 vezes 2, 0,16 volts, ok? Aqui 0,8, né? 0,2 vezes 0,4, 0,08 vezes 2, 0,16. Isso aí, tá certinho, tá? Letra B. A intensidade da corrente elétrica induzida. Gente, primeira lei de Ohm. Corrente igual a tensão dividido pela resistência. Tá perguntando da corrente, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha DDP, ou a minha tensão, ou a minha força eletromotriz induzida. Então, aqui, ó, essa daqui é a tensão, tá? E eu tenho a resistência, que foi passado no exercício, só substituir aqui no lugar da resistência. Essa primeira lei de Ohm, gente, é muitíssimo importante vocês saberem, porque a gente viu essa primeira lei de Ohm, ó, há quantas aulas atrás? Quantas, tá? Se eu não me engano, foi no final do segundo bimestre. E essa lei de Ohm acompanha a gente até aqui, tá? Então, corrente vai ser igual a tensão 0,16 dividido pela resistência, que é 0,5. Pedindo a ajuda da calculadora agora. 0,16 dividido por 0,5. A corrente é igual a 0,32 amperes. Bom, gente, a gente tá finalizando a nossa aula. Deu aí em torno de uns 22 minutinhos, certo? E não esqueçam, gente, de colocar essas questões, essas respostas na apostila de vocês. Quem fez, confere e me envia ou pelo chat ou pelas tarefas. Certo, gente? Tchau, tchau!